Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Hoje não tem estudo, né? Quinta-feira, mas eu resolvi fazer um encerramento do dia aí para falar um pouco do que foi a movimentação também, né? Hoje foi um dia muito frustrante, digamos assim, vocês podem observar aí, e eu vou explicar isso para vocês já já, mas antes vou pedir daquela forma para vocês sempre deixarem um like, né? Que isso ajuda demais o canal, ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então eu já vou pedindo para vocês, vamos deixando like, compartilha, porque é assim que sempre vai estar ajudando todo mundo. E não se esqueçam que a Apex está com a promoção prorrogada dos 80% de desconto até o dia 2/4, tá? Então até o dia 2 tá valendo ainda os 80% de desconto e 80% na renovação e um dia de para passar, ou seja, se você fizer a tua meta em um dia só, você já pode aprovar a tua conta, tá? Então bora lá, turma. Hoje foi um dia, aquilo que eu falo para vocês assim, né? A gente tem aqueles dias que são dias positivos, mas dias frustrantes. Por que dias frustrantes? Porque eu tava nesse trade aqui. Peguei esse trade aqui. Eu tinha meu alvo, era aqui. Exatamente aqui. Dava 750 pontos. Aqui, ó, 750 pontos de alvo. Nesse candle aqui, tá? Nessa rejeição. E assim, ó, eu diria assim que isso todos nós fazemos, né? Mas por uma imbecilidade tamanha minha, esse candle aqui vermelho, quando ele subiu, ele começou a voltar de uma vez e entrou muito volume. E aí eu falei assim, caramba, essa porcaria vai voltar. No que ele voltar, no que ele bateu, no que ele começou a voltar, eu zerei no dedo, com 180 pontos. E aí, claro, quem estava acompanhando o pregão viu que de fato teve uma agressão fenomenal. Quando a gente olha assim o gráfico pronto, né? A gente fala assim, pô, mas por que tu saiu? O candle fechou alto com volume. Mas quem estava acompanhando o pregão no momento viu que esse candle ele fez isso aqui, ó. Ele subiu. Eu vou até desenhar aqui que eu acho que fica mais fácil, vocês vão refrescar a memória. Ele abriu, ele fez isso aqui, ó. Ele subiu. Depois ele começou a voltar muito forte, que é aí que eu zerei, e ele fez isso aqui, ó. Ele veio aqui na abertura e depois ele começou a segurar aqui, aí ele foi subindo devagarzinho e acabou fechando aqui. Mas ele teve uma absorção ignorante aqui, ele chegou a ficar isso aqui, ó. Ele chegou a ficar esse candle aqui e depois ele subiu de novo. Então, assim, quando ele fez isso aqui, eu falei, ufa, graças a Deus eu zerei, que tava com uma cara que ele ia reverter. Só que aí os compradores seguraram no osso e depois o preço fez tudo isso aí que fez. Então, às vezes quando a gente olha o gráfico parado, a análise era diferente, mas por isso que eu quis fazer essa análise para vocês. Porque hoje até a gente estava conversando sobre volume ali no grupo, e foi justamente a agressão de volume que me fez zerar a posição. Eu não quis arriscar tomar o stop, né, e deixar para, quem sabe, uma outra oportunidade. E a agressão de volume me fez sair do trade e depois o trade desenvolveu e foi embora e pagou 750 pontos. Claro, aí a gente, diferente do que a maioria, né, que fica querendo procurar a operação desesperado. O que aconteceu depois? Eu falei até lá no grupo, a gente tem que ter a paciência para esperar o momento certo. E aqui uma coisa que eu falo para vocês, que é sempre ter a paciência, é o quê? São os detalhes que vocês precisam começar a entender para que vocês possam performar no day trade, tá? O que nós temos aqui, ó? Eu tinha esse order block do 15 minutos, certo? Então, esse order block, ele é o alvo. Ele é onde o preço vai buscar liquidez nessa região. Então, ele é o alvo.
E aí o que acontece? Quando o preço começa a fazer movimentos de perda de força aqui, ó, vocês percebem uma coisa que eu sempre falo para vocês? Vão cercando o preço. Em momento algum ele perde fundo. Então, aí eu não tenho venda. Eu não tenho venda ainda, né? Eu ainda não tenho uma venda confirmada. A não ser no momento em que ele chega no alvo. E aí que eu quero mostrar para vocês como é que vocês têm que analisar. E isso é um outro detalhe, que é o quê? Vocês terem cuidado na hora de analisar volume, na hora de entrar vendido em order block. Porque olha o que ele fez aqui. Deixa eu tirar o Lucas Algo aqui, ó. Ele simplesmente violou o order block e voltou. Então, quem entra no 50% do order block e bota o stop atrás, tinha sido violinado. Por que eu falo? E isso é uma coisa que eu repito sempre, né? Vocês precisam esperar o preço nos dizer que ele perdeu a força, certo? Ele tem que mostrar. E aqui, ó, percebam uma coisa. Olha como ele mostra que ele perdeu força. Qual foi o último candle que teve um volume agressivo? Que foi esse cara aqui, ó. É o cara que chegou no alvo. Depois, percebam que ele começa a colocar todo mundo preso, porque ele começa a segurar a onda. E aí assim, ó, galera, o risco... Ah, Emerson, mas você entrou contra a tendência. Sim, é uma entrada de risco. Mas o que eu falo para vocês é que vocês têm que entender o tamanho do risco. E aqui tem uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que é o tamanho do meu risco, ele é o quê? Quando o preço ele demonstra rejeição em zona de oferta, né? Ou seja, ele chegou no alvo e mostrou rejeição, aí é o meu risco. Porque o stop é aqui atrás. E nem um centavo a menos. Deu 90, eu ainda coloquei 90 pontos de stop. Tá? Deu 90 pontos de stop. Mas é aí que está o stop. E o meu alvo foi aqui, 350 pontos. Nesse fundo aqui. Tá? Um trade de quase 4-1. Ok, dentro foram 160 pontos e mais 350 pontos. Beleza, eu fiz a minha meta do dia. Muito mais cansativo do que deveria. Cansativo não por operar, mas cansativo por ter ficado todo esse tempo aqui assistindo o preço subir no meu alvo e eu estando fora. E outra coisa, por ter chegado aqui no horário que eu não gosto de operar. Inclusive, foi na hora que eu fui levar meu filho na escola. Eu deixei a ordem, eu botei a ordem aqui e fui levar ele na escola e larguei o trade. Falei assim, bom, o meu trade é esse daí. Se eu perder 90 pontos, eu vou sair com saldo positivo de 60, né? De 160 pontos, 180 pontos que eu tinha pego aqui embaixo. Se eu tomar esse stop aqui, meu saldo positivo do dia vai ser de 90 pontos. Aí eu peguei, deixei o trade, deixei o stop, deixei o alvo e fui levar ele da escola. E aí quando eu voltei da escola, quando eu voltei de ter levado ele na escola, o trade estava aqui, ó. Não tem o que fazer. Aí eu falei assim, agora ou ele me tira com 350 pontos, ou ele volta e me stop zero, porque aí eu tinha colocado, aí eu coloquei o stop no 0 a 0, né? Aí eu botei stop no 0 a 0, porque eu aceitei, não, então ou eu acabo o dia com 180 pontos, ou eu acabo o dia aí com 180 mais 350. E aí ele pagou, depois ele pagou, foi até um pouquinho a mais, mas se vocês perceberem aqui, e aí é o que eu falo para vocês, eu não quero correr o risco de eu colocar um alvo aqui, por exemplo, aqui errado, e ele fazer isso aqui, voltar lá e me tirar no 0 a 0, né? Então, se eu estou fazendo esse trade contra a tendência, aonde que eu vou me basear? Nesse order block aqui, ó. E o meu alvo é aonde? No toque nele. Estão vendo? 150, stop é no toque do order block, não é no 50%. Porque eu estou contra a tendência. Contra a tendência, o preço pode beliscar a região de order block e explodir de volta. Então, eu não quero bobear. Tá? E por isso eu saí com os 350.
Então, turminha, hoje o vídeo era só baseado nisso. Não vou falar de estudo, não vou falar de nada. Eu queria falar um pouco do que aconteceu no dia, né? A questão de vocês interpretarem o preço, prestar muita atenção no que o preço está mostrando na hora, ao invés de se preocuparem com 1 milhão de indicadores e 1 milhão de coisas. Preste atenção no que o preço e o volume está mostrando, porque preço e volume você analisa com o gráfico andando, com o gráfico se formando. Por isso que eu falo para os alunos, falei para a galera no treinamento, quando a gente estava na aula ao vivo, quando a gente fez as aulas ao vivo, aí é que acontece a virada de chave. E assim, ó, se você não adquiriu ainda, aproveita. Aproveita o treinamento, tá aí à venda, tá em promoção. Essas 5 aulas que foram feitas ao vivo, 2 horas cada aula, são 10 horas de pregão ao vivo, estão lá gravados, estão lá na plataforma. Se você comprar o treinamento esse fim de semana, se você comprar o treinamento hoje, essas aulas vão estar disponíveis para você assistir lá. Aí vocês vão entender como que a gente analisa o mercado andando e não o mercado parado, tá? Então, a mudança de opinião, a mudança de estratégia com o mercado ocorrendo. Então aproveitem, tá? É isso que eu queria falar para vocês, mostrar para vocês a movimentação do dia. Quis fazer esse vídeo muito por causa disso aqui, a formação desse candle aqui, a forma como ele ocorreu, serve de lição para que vocês, e eu tenho certeza que vocês assistindo esse vídeo, vocês vão ver que com o candle em formação, o cenário é outro. Não é eu vim aqui com o gráfico parado e mostrar para vocês. Quem estava no pregão viu a absorção que esse candle deu. Quem estava no pregão viu essa subida forte aqui. Então você começa a identificar esses sinais quando o pregão está andando. Certo, galerinha? Então, espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí uma excelente Páscoa, um bom feriadão a todos. Fim de semana, sabadão, eu gravo a aula exclusiva dos membros e domingo a gente está de volta com nossos estudos. Grande abraço a todos e um bom feriado, turma. Boa Páscoa para todos.